Em algum ponto do século XIX, o pequeno Diego vive com seus pais Lúcia e Salvador em uma planície isolada e lá eles começam a ser aterrorizados por uma criatura maligna que fica à espreita. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa e esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Tomei um Susto, dessa vez com a análise de um filme espanhol da Netflix chamado O Páramo. E se você quiser saber mais sobre esta obra, continua acompanhando esse vídeo. Aqui em O Páramo a gente tem uma história com locações limitadas e poucos personagens, o que faz com que a gente se concentre realmente na essência daquela história. Não tem muitas ramificações narrativas para a gente ficar prestando atenção. Não, aqui a história ela é direta, mas mesmo que ela siga uma direção um pouco mais focada, essa aqui também é uma história muito lenta, onde você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, aqui nessa história você tem que absorver que os personagens principais vivem em um tempo hostil, eles são extremamente solitários e eles vivem em um local que vai ficando cada vez mais claustrofóbico por conta da ameaça que aterroriza esses personagens principais. O franco protagonista aqui dessa história é o Diego, que é um menino que aparentemente é bem medroso. Ele tem medo dos mais variados tipos de coisas que envolvem o cotidiano da família e ele é criado de forma diferente pelos seus pais. A mãe dele, a Lúcia, ela quer preservar a inocência do Diego, ela só quer brincar e entreter aquele menino. Enquanto o pai do Diego, Salvador, ele quer tornar o garoto mais forte, mais preparado para a vida, ele quer que o Diego saiba cuidar de si. Ele tenta ensinar o Diego a atirar, tenta também ensinar ele a abater animais. E em uma certa noite, o Salvador conta para o Diego que a irmã dele, a tia do Diego, ela chegou a se matar por conta da sua fraqueza, porque ela via uma criatura invisível e essa criatura se alimentava do medo, se alimentava das pessoas mais fracas e por isso essa irmã do pai do Diego acabou se matando. Daí, em um certo dia, aparece um refugiado ou um fugitivo de guerra ali na casa da família e o pai do Diego resolve levar essa pessoa, esse sujeito, para a família dele, então ele precisa deixar o terreno da família, o que faz com que o Diego e a sua mãe fiquem sozinhos ali naquela casa isolada, afastada de tudo e de todos. E é a partir daí que os problemas começam, pois o Diego e a mãe passam a sentir uma presença maligna ali ao entorno deles. Quanto mais la temes, mais se acerca. Uma das coisas que eu gostei aqui em O Páramo é o esforço do visual cinematográfico do filme em deixar cada frame, cada imagem muito bonita. Fica uma mistura ali de beleza e tristeza em cada imagem que esse filme consegue empregar na tela. Chegou a hora de falar alguns spoilers desse filme, então se você não quiser saber spoilers de O Páramo, pula para esse minuto aqui e agora vamos para o momento dan dessa história. A gente pode dizer que O Páramo é quase como se fosse uma fábula sobre doença, sobre desgaste mental. Se percebe que a mãe do Diego, assim que o pai da família sai de casa para ir atrás da família da pessoa que penetrou ali no terreno da casa deles, essa mãe começa a sofrer muito com a solidão, ela se sente esmagada ali pela pressão de criar sozinha o Diego naquela casa, afastada de todo mundo, sem falar de que ela também tem medo dos perigos externos, do perigo oferecido pela guerra. Então aquela mulher começa a ficar cada vez mais introspectiva e ela fica diferente de como essa história começou. Inicialmente ela parece uma mãe amorosa e sempre disposta a brincar com o Diego, mas depois ela se torna uma pessoa carrancuda e com muito medo de tudo que está ali fora da casa. Não demora muito para que ela comece a supostamente imaginar que tem algo que está atacando eles, que tem uma criatura ali que não para
de olhar e observar a casa. E o Diego acaba mergulhando cada vez mais nessa paranoia da mãe dele. Ele não sabe o que fazer, ele tenta de todo jeito fazer com que a mãe esqueça que exista algo atrás deles, mas isso não acontece. Então o perigo que é visto aqui na história, ele é quase como se fosse uma ilusão, uma paranoia mesmo, algo que é criado na mente tanto da mãe e que depois é criado também na mente do filho. Essa criatura que eles veem, chamada de besta, parece uma personificação de tudo que eles estão sofrendo, do isolamento e da falta de contato com outras pessoas. Então no final o peso dessa solidão acaba sendo demais para a mãe do Diego e ela faz com que o menino saia de casa no exato momento em que ela tenta se matar. A história faz parecer como se fosse a criatura que estivesse intercedendo e matando a mãe do Diego, mas a minha interpretação simbólica desse momento é de que realmente foi a mãe do Diego que se matou, e nessa hora o Diego também vê essa criatura, mostrando que ele poderia também ter essa saída, né? Essa tentativa de suicídio, essa tentativa de escapar dos seus problemas, mas ele prefere enfrentar e resistir um pouco mais. Então, quando ele vê aquela criatura, ele manda ela embora. E no final, a gente vê o Diego levando o corpo da mãe por um carrinho de mão para fora do terreno da casa, e depois ele segue um caminho sozinho, um caminho que a gente não sabe aonde vai dar, mas que parece que o garoto ficou mais forte, mais resistente aos perigos da vida. Aunque no la veas. Eu vou dar 3 fantasminhas aqui para esse filme, porque eu achei que essa história ela me cativou, mas ao mesmo tempo tem elementos nela que eu já vi em alguns filmes antes, e também a lentidão da história me fez prestar atenção em outras coisas ao invés de ficar focado nessa narrativa. Uma coisa que o Páramo tenta fazer é entregar a visão do garoto sobre o que está acontecendo com a mãe e sobre como ele pode resolver aquilo, só que acabou que essa visão única do filme prejudica um pouco a nossa imersão na história, principalmente do meio pro final, onde a gente fica cansado de acompanhar aquele garoto girando em círculos e gritando pela mãe e fazendo as mesmas coisas. Parece que é um repeteco muito grande ali do meio pro final de tudo que a gente viu nessa história, e a trama parece muito concentrada em esconder a criatura da gente o máximo possível. Mas todo esse segredo em torno da besta, em torno da criatura da história, acaba fazendo com que a gente perca o interesse na trama como um todo, por mais que a gente se envolva com tudo que aconteceu com o Diego e a mãe dele, Lúcia. Não pararás de matar-me. E as atuações aqui desse filme também são bem satisfatórias, principalmente a atriz que faz a mãe, que é a Emma Cuesta, e também o filho, né, quem faz o Diego, que é o Azier Flores. Eles realmente conseguem compor ótimas atuações, ótimas performances em um filme que liga realmente para os seus personagens principais, que eles aparecem quase em todas as cenas, então era necessário que tivesse atores muito bons aparecendo em grande parte das cenas, e eles conseguem sustentar esses papéis. E é isso, pessoal, essa foi a minha análise do filme O Páramo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, comentem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Tomei um Susto para saber de mais lançamentos do terror e do suspense. E é isso, até o próximo susto. Tchau!